Olá, quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, o último dia de aula da semana, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, com aulas de artes e ciências. O que vamos estudar em artes? Vamos dar continuidade ao assunto textura. E o que é que a gente vai fazer hoje? Iremos precisar de uma folha de ofício ou de caderno mesmo, se vocês estiverem em casa, uma folha, cola branca e giz de cera, tá certo? Apenas um giz de cera. O que é que vocês vão fazer? Vocês irão desenhar sobre a folha, tá? Utilizando a cola branca. Você pode desenhar uma árvore, uma flor, um pipa, um carrinho, né? Uma bola, uma paisagem. Então, você vai desenhar com a cola, tá certo? Pode observar que vai ficar aquela textura ondulada, né? Após você desenhar, você vai colocar para secar, tá certo? De preferência no sol, né? Que seca mais rápido. Ou em um lugar ventilado. Após secar, você vai e passa, aliás, cola, né? Ou coloca apenas por baixo da folha 49 de artes, ou seja, da página 49 de artes, você coloca por baixo e passa o giz de cera sobre a página 49. Então, coloca o desenho por baixo da página 49 e passa o giz de cera sobre a página 49, que aí vai realçar o desenho. Vocês vão ver como vai ficar legal, tá certo? Mas não tem apenas essa atividade. Além disso, também tem a página 51, onde irá precisar também de uma lixa, que eu falei semana passada, não foi? Nem todo mundo tem. Se você tiver, ótimo, você faz. Se você não tiver, você deixa para a próxima, tá certo? Então, coloca a lixa ondulada em cima, né, do papel e faz o desenho, tá certo? Observe aí na página 51. E depois você vai colar na página 51, certinho? Agora, iremos para a aula de ciências. O que vamos estudar em ciências hoje é sobre a reprodução dos animais. Falamos sobre a reprodução das plantas, não foi? Agora, iremos falar sobre a reprodução dos animais. É semelhante, porque ela acontece de duas formas também. Assexuada, né? Assexuada e sexuada. A reprodução sexuada acontece através de quê? Da junção entre o macho e a fêmea, né? O macho possui o quê? A célula reprodutiva espermatozoide e a célula feminina é chamada de óvulo. Após a junção desses dois, vai dar origem a um novo ser. Como é chamada a junção desses dois? De acasalamento ou cúpula, certo? Já a questão, sim, veja só, quando há a junção, né, da célula masculina e feminina, dá origem ao novo ser, chamado de embrião, nos primeiros dias, depois vai ser o quê? O feto, não é isso? Mas não existe também a reprodução sexuada fora do corpo. Como assim? Onde o determinado animal deposita seus óvulos, né? Ou seja, as células masculinas e femininas, e tem a junção das duas células formando o que? O novo ser também. Isso aí é chamado de fecundação externa. Por quê? Porque é fora do corpo. Interno, dentro, externo, fora, ok? Mas, quem são os animais, né, que faz a reprodução sexuada? Pode ser, por exemplo, o avestruz, a cobra, nós seres humanos, né, isso, o gato, cachorro, entre outros, ok? Faz o que? A reprodução sexuada, né? Mas também existe a reprodução sexuada através dos ovos, que são chamados de quê? De ovíparos, né? Como eu falei da questão da cobra e
do avestruz, ele se reproduz da forma sexuada, porém através de ovos, ok? Quando a reprodução é através de ovos, então veja só, quando a reprodução acontece de forma sexuada e através dos ovos, né, ou seja, dos ovíparos, o filhote precisa ficar aquecido dentro do ovo, né, bem aquecido. Então, geralmente, a mãe, né, fica sentadinha, ou vamos dizer, sentadinha entre aspas, né, fica sobre os ovos aquecendo, para que o filhote consiga sobreviver, né. Então, após ele passar por todo esse processo, vai chegar um momento que o filhote vai precisar sair do ovo, né? Esse momento é chamado de eclosão, né? Quando o filhote já está no tempo de sair do ovo e o ovo faz o quê? Se quebra para que o filhote possa sair. Esse processo é chamado de eclosão. Mas, quando o bebezinho é gerado, ou o filhote, vamos dizer assim, dentro da barriga da mãe, como é chamado esse processo? É chamado de gestação, né? O tempo em que o bebê leva para a formação, né, do filhote é chamado de gestação. Mas existe também, como eu falei para vocês, a reprodução assexuada, que acontece, né, fora do corpo e que não precisa da questão da junção da célula masculina e da célula feminina. Geralmente acontece como? Uma parte do corpo, né, de um determinado ser vivo se separa, né, ou seja, a ruptura, né, e a partir daquela ruptura vai se gerar um novo ser vivo. Isso acontece com quem? Com as estrelas do mar, por exemplo, né? A estrela do mar se reproduz dessa forma, de forma assexuada, não é isso? Mas, além da forma da reprodução assexuada e sexuada, existe também a reprodução hermafrodismo, quando um único ser possui as duas células, masculinas e femininas. Não é os dois, como a gente falou, né? Existe o quê? A célula masculina e o feminino, em seres diferentes. O hermafrodita é o quê? Juntos, né? Hermafrodismo, na verdade, desculpa. Hermafrodismo, né? É o único ser que possui as duas células e consegue se reproduzir normalmente. Podemos citar como exemplo as minhocas, tá? Então, a reprodução das minhocas é como? O hermafrodismo, porque um único ser com as duas células, masculina e feminina, tá ok? Mas existe também o tipo de reprodução chamado de partejonenes, que é exemplo das formigas e das abelhas, certo? Então, veja só, vamos ver um pouquinho quanto tempo demora, né, a gestação de cada filhote, né, ou seja, da mamãe com o filhote. A elefanta passa quanto tempo? 20 meses para poder sair o bebê, né, ou seja, o filhote. O bebê não, o filhote. A rata, 11 meses. Tanto tempo, não é? Nascem uns filhotinhos tão pequenininhos, mas passa 11 meses. Mais tempo que o ser humano, porque o ser humano passa o quê? 9 meses, não é isso? A ovelha, 5 meses. A gata, 2 meses. A cadela, 2 meses. O golfinho, 360 dias, quase um ano, né? Um ano tem o quê? 365 dias. E o golfinho passa o quê? 360 dias. A leoa, 110 dias. O avestruz, de 40 a 60 dias. E a porca, de 2 a 3 meses. A cabra, 5 meses. A coelha, de 20 a 30 dias. Ok? É o tempo que cada ser vivo leva para a formação do seu filhote. Então, vocês irão resolver o exercício nas páginas 150, tá? A 152, ok? Aguardo vocês com o resultado das atividades, tá? Beijo, boa aula, bom fim de semana. Nos encontramos na segunda-feira. Fiquem com Deus.